Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos determinar a expressão que calcula a soma dos termos de uma progressão geométrica decrescente e infinita. Barbadinha. Então, aparentemente, a gente pode pensar como é que eu vou somar infinitos termos de uma sucessão, de uma progressão, né? Como é que eu vou fazer essa soma? Tá? Então vamos analisar aqui, vou contar uma história aqui e vou, a partir dessa história, vamos tirar algumas conclusões. Tá? Primeiro, é mais intuitivo isso. Tá? Então vamos considerar a história de um coelho. Tá? Então eu tenho aqui um coelho. Tá? Esse coelho ele gosta de comer couve. Tá? Então está a couve aqui. Tá? E esse coelho ele quer chegar lá na couve. Tá? E esse coelho tem uma particularidade, tá, no cérebro dele. Ele, quando verifica aonde ele quer chegar, ele consegue determinar exatamente a distância que o separa do ponto onde ele quer. Então vamos fazer de conta que essa couve está a 100 metros de distância do coelho. Então ele, né, o cérebro dele consegue determinar que ele está exatamente a 100 metros. Tá? Então é um coelho especial aqui. Tá? E outra coisa também, tá? Outro problema que ele tem é que quando ele vai se deslocar ali, ele se desloca pulando, né? Ele sempre pula a metade da distância que o separa do ponto que ele quer chegar. Tá? Então vamos ver como é que esse coelho vai chegar ali na couve. Tá? Então o coelho está aqui, tá? A couve, tá? Separando 100 metros. Então no primeiro salto que ele vai dar, por causa do problema dele aqui, né? Ele vai andar 50 metros. Tá? Então vamos colocar esses 50 metros aqui embaixo. Ó, tá? Então quando ele deu o primeiro salto, né, como a distância a couve era 100 metros, e ele sempre pula metade, ele pulou 50 metros. Tá? Então vamos dizer que ele andou até agora 50 metros. Tá? Então a distância que o separa agora da couve é 50 metros. E por causa desse problema dele, né, ele vai saltar aqui, né, 25 metros, que é a metade de 50. Tá? Então, até agora, ele andou 50 metros mais 25 metros, ou seja, 75 metros. Eu vou aqui acumulando as distâncias que ele vai pulando. Tá? Então, falta ainda 25 metros. Mas como ele pula metade, aí ele vai pular aqui 12,5 metros. Tá? Então, mais 12,5. Então, no total, ele andou até agora 87,5 metros. E veja que ele está ficando cada vez mais perto da couve. Tá? Falta 12,5. Mas como ele vai andar metade, tá? Ele vai percorrer 6,25. Então, acumulando aqui, ó, mais 6,25, ele andou até agora 93,75 metros. Falta 6,25. Então ele vai pular metade, que é 3,125 metros. Então vamos somar aqui, mais 3,125 metros, ele andou até agora 96,875 metros. Tá? E assim por diante. Ó. Então ele sempre vai pulando a metade. Então aqui ó, a metade de 3,125 é 1,5625. Então, somando, né, com esse 96,875, deu 98,4775 metros. E a metade de 1,5625 é 0,78125 metros. Somando com esse 98,4775, vai dar 99,218,75 metros. Tá? Mais a metade desse 78,125, que é 0,390,625, né? Somando com 99 aqui, vai dar 99,609375 metros. Então veja que eu vou somando sempre parcelas aqui menores, né? E essa soma aqui está aumentando, mas ela está aumentando devagar. Então a gente pode intuitivamente dizer que essa soma está se aproximando dos 100 metros, né? Ele tá, quer dizer, eu vou somando esses espaços que ele vai pulando e vou chegando cada vez mais próximo da couve. Tá? E chegando cada vez mais próximo da couve, ele vai chegando cada vez mais próximo dos 100 metros que ele tem que percorrer para atingir a couve. Tá? Então eu posso dizer aqui ó, que essa soma aqui está tendendo a 100 metros, está, né? Ficando cada vez mais próximo. Então veja que esses termos que nós temos aqui formam uma PG, ó, exatamente ali, ó, tá, ó, 50, 25, o 12,5, 6,25, 3,125 e assim por diante. Isso aqui é uma PG, né, decrescente e infinita, cuja razão é um meio. Tá? 50, né, vezes 1 meio dá 25, multiplicar por 1 meio é o mesmo que dividir por 2. Tá? Então nós temos exatamente aqui uma PG, né, decrescente, infinita, com a razão 1 meio. E vejo que a soma dos termos dessa PG está tendendo a 100.
Tá? Então, podemos dizer que a soma das distâncias percorridas pelo coelho está ficando cada vez mais próxima dos 100 metros. Tá? Dizemos, então, que o limite da soma das distâncias percorridas pelo coelho é 100 metros, mesmo que o coelho não atinja exatamente os 100 metros. Tá? Então, é essa ideia que nós vamos ter, né, quando a gente quer calcular a soma de uma PG decrescente infinita. Na verdade, nós vamos estar calculando o limite da soma das distâncias percorridas, que nem do coelho aqui. Tá? Vai ser, a soma vai ser um limite, né, da soma dos termos. Tá? Então, vejam. Então, vamos ver como é que a gente determina a soma dos termos de uma PG infinita. Vamos ver a expressão para calcular. Então, seja PG decrescente infinita, a1, a2, a3, a4, assim por diante, com o módulo de Q, né, maior que 0 e menor que 1. Tá? Porque como ela tem que ser decrescente, né, o módulo da razão tem que ser maior que 0 e menor que 1. Tá? Então, vamos calcular para que valor se aproxima a soma de seus infinitos termos. S infinito, né? A soma dos infinitos termos. Tá? Então, nesse caso, dizemos que o n tende para o infinito. Quer dizer, o número de termos tende ao infinito. Né? E representamos por n e flechinha infinito. Eu leio aqui n tende ao infinito. Número de termos tende ao infinito. Tá? Então, sabemos que a soma de n termos é a 1 que multiplica q na n menos 1 sobre q menos 1. É a forma da soma dos termos de uma PG finita, de n termos. Tá? Com o q diferente de 1. Tá? Veja que se a razão possui valor entre 0 e 1, aqui ó, entre 0 e 1, em módulo, então o resultado da potência q na n, tá? Então se eu tenho aqui a razão, que é o q, que é o número entre 0 e 1 em módulo. Então, essa potência Q na n, que aparece na fórmula da soma dos termos, tende a zero, quando n tende ao infinito. Tá? Então, eu posso dizer aqui, ó, tá? Que essa razão aqui, essa expressão aqui, ó, essa potência tende a zero. Tá? Ó, se n tende ao infinito, então o Q na n tende a zero. Tá? Por exemplo, ó, se Q é igual a 1/3, tá? 1/3 ao quadrado é 1/9, que é 0,111 e assim por diante. 1/3 na terceira, tá? Veja, o n, né, tende ao infinito. Então, eu tenho que fazer o n aumentar. Então, estou aumentando o expoente. Então, 1/3 na terceira é 1/27, que é 0,037037. Faltou o sinal de igual aqui. Tá? 1/3 na quarta, aumentando o expoente, dá 1/81, é 0,01234. Veja que o resultado está diminuindo. Ó. 1/3 elevado a 10 agora. Ó. É 1 sobre 59.049. É 0,0000169. Então, quanto cada vez maior o expoente dessa fração, o resultado está ficando cada vez menor. Então, por isso que a gente diz que essa potência está tendendo a zero, está ficando cada vez menor. Tá? Então, ó, essa nossa expressão, ó, no lugar do Q na n, eu vou colocar zero. E eu vou dizer que o limite da nossa soma aqui, ó, dos n termos, quando n tende ao infinito, é a 1 vezes 0 menos 1 sobre Q menos 1. Ora, 0 menos 1 aqui é menos 1. Ó. Então, fica 1 vezes menos 1 sobre Q menos 1. Tá? Então, ó, o limite da soma dos n termos, quando eu tenho o número de termos tendo a infinito, a 1 vezes menos 1 vai dar menos a 1 sobre Q menos 1. Se eu multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, né, então vai ficar o limite da soma dos infinitos termos aqui, ó, é a 1 sobre 1 menos Q. Tá? Se eu multiplicar por menos 1 em cima, vai ficar mais a 1. E se multiplicar por menos 1 embaixo, vai ficar menos Q mais 1, ou 1 menos Q. Então, essa expressão aqui calcula, né, a soma dos infinitos termos de uma PG decrescente. Na verdade, é o limite da soma, é para que valor a soma está tendendo, né, quando eu tenho infinitos termos. Tá? Esse é o significado dessa expressão. Tá? Então, o limite da soma das distâncias percorridas pelo coelho, né, era 100, é o valor para o qual está tendendo. Tá? Vamos ver um exemplo. Exemplo A. Ó. Calcula o limite da soma dos termos da PG 1, 1 meio, 1 quarto e assim por diante. Tá? Vejo que o A1 é 1,
E a razão é 1/2 dividido por 1, né? Segundo dividido pelo primeiro, que é igual a 1/2. Tá? Se eu dividir 1/4 por 1/2, vai dar 1/2 também. Então, ó, o limite da soma dos n termos, quando n tende a infinito, é o A1 dividido por 1 menos Q. Basta eu saber o primeiro termo e a razão. Tá? Então, o limite da soma vai ser o A1, que é 1, sobre 1 menos 1/2. Tá? Então, o limite da soma vai ser 1 sobre 1 menos 1/2 é 1/2. E 1 sobre 1/2 é 2. Ó. Tá? Então, o limite da soma é 2. Então, se eu fizer a soma dos infinitos termos dessa PG, a soma vai se aproximando cada vez mais de 2. Tá? Esse é o significado dessa expressão aqui. B. Ó, determine a fração geratriz da dízima periódica 0,77777. Então, vamos ver o que a dízima periódica tem a ver com progressão geométrica. Então, veja bem, ó. Vamos decompor esse 0,777. Tá? Então, 0,777 é a mesma coisa que 0,7, tá? Pegando aqui, ó, mais 0,07, mais 0,007 e assim por diante. Ó. Eu peguei uma parcela até o 0,7 aqui, ó, e depois quando eu fui até o segundo 7, aqui é 0, ó, porque eu já peguei antes aqui, e assim por diante. Tá? Então, o que eu tenho? 0,7 é 7 décimos. 0,07 é 7 centésimos, 0,007 é 7 milésimos, e assim por diante. Tá? Então, eu tenho a PG, ó, 7 décimos, 7 centésimos, 7 milésimos. Tá? É uma PG que tem infinitos termos e ela é decrescente. Tá? O primeiro termo é 7 décimos, tá? E a razão, ó, é 7 centésimos dividido por 7 décimos. Dividindo isso por isso aqui, tá? Conserva a primeira, que é 7 centésimo, vezes o inverso do segundo, 10 sobre 7. Simplifica o 7 e simplifica o 0 ali, vai ficar 1 décimo. Veja a razão em módulo, né, é um número entre 0 e 1. Então, ela é decrescente. Então, aplicando a fórmula da soma aqui, ó, a soma dos infinitos termos vai ser o A1, que é 7 décimos, dividido por 1 menos a razão, menos 1 décimo. Tá? E aqui tira o mínimo, aqui ó, é 10. 10 dividido por 1 aqui embaixo é 10, vezes 1 é 10. 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então fica 7 décimos sobre 10 menos 1 sobre 10. Tá? E 10 menos 1 é 9. Então 7 décimos dividido por 9 décimos. Então eu conservo a primeira, que é 7 décimos, e multiplica pelo inverso do 9 décimos, que é 10 nonos. Aí simplifico 10, então o limite da soma é 7 nonos. Daí esse limite da soma é a fração geratriz. Tá? Então a resposta à fração geratriz da dízima 0,777 é 7 nonos. Se nós pegarmos a calculadora e dividirmos o 7 pelo 9, vocês vão encontrar exatamente a dízima 0,777, assim por diante. Tá? Barbadinha. Veja que isso aqui é uma maneira, então, de achar fração geratriz, né? Usando progressão geométrica. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tá? Nas próximas aulas, nós vamos fazer exercícios, né, envolvendo a progressão geométrica, né, esse nosso estudo que nós estamos fazendo.